Oi pessoal, tudo bom? Passando aqui para mais uma aula de geografia. O nosso objeto de conhecimento vai ser a Europa Oriental e o passado socialista. E como eu já falei nas aulas passadas, né, existe essa divisão territorial entre Europa Ocidental e Europa Oriental. A Europa Oriental vai ser o nosso objeto de estudo hoje, né, já que ela representa o lado socialista, digamos assim, do continente. E a gente vai entender por que é chamada de Europa Oriental, né? E por que desse passado socialista. Como eu já falei para vocês, naquelas duas divisões, lá na época, depois da Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria, existia uma divisão continental da Europa, certo? Na verdade, foi uma divisão mundial, onde uma parte dos países seguia o regime capitalista e o outro lado do mundo, seguia as orientações socialistas. E poucos países se mantiveram neutros durante esse período, principalmente de Guerra Fria. Então existe até hoje, né, resquícios daquela economia, daquela política socialista que existia de décadas atrás, ainda tem consequências na economia da Europa Oriental até hoje. Então nessa aula a gente vai focar principalmente na Europa Oriental, que é o nosso objeto de estudo, e na questão do socialismo. Então no que diz respeito à economia, ela possui, no caso, né, da Europa Oriental, possui uma economia pouco expressiva, com forte peso agrário e desenvolvimento industrial baixo, se comparado principalmente aos países da Europa Ocidental. Lembrando que esses países da Europa Ocidental são aqueles países com maior nível de desenvolvimento industrial e econômico. Então, se a gente for puxar um histórico, né, desse sistema socialista, do socialismo, nós vamos ver que no leste europeu, o sistema político e econômico foi diferente do capitalismo. Ele era baseado principalmente, né, ele era pautado principalmente no fim da propriedade privada e da divisão de classes sociais. Era uma economia planificada, ou seja, ela era controlada pelo Estado. As suas indústrias, comércios e serviços eram controlados pelo Estado, diferentemente do que acontece no sistema capitalista. E para ser mais preciso, o socialismo ele surge na Europa Oriental, principalmente no início da Revolução Russa. E essa revolução ela surgiu em 1917 na Rússia, a partir de revoluções, né, de movimentos populares que acabaram derrubando o governo czarista da época e instaurando um novo governo. E a partir daí foi criado um governo provisório que foi formado pela união de grupos partidários e políticos que já participavam, no caso, da Revolução. Esse governo, por sua vez, também acabou não satisfazendo as necessidades populares, principalmente no que dizia respeito à retirada das suas tropas lá na Primeira Guerra Mundial ainda. Isso fez com que esse grupo, a partir daí, surgisse um novo grupo chamado de Partido Socialista Bolchevique e tinha como seus principais líderes Lenin e Trotsky. E no que trata da expansão e queda do socialismo no leste europeu, né, terminada a Segunda Guerra Mundial, os países vencedores, no caso Estados Unidos, Inglaterra, França e a própria União Soviética, eles estabeleceram tratados políticos que dividiram o continente europeu em dois lados. Um sob o controle dos capitalistas e o outro sob o comando dos socialistas. E essa situação acabou resultando no que nós conhecemos por Guerra Fria. Essa divisão territorial, pessoal, ela acabou trazendo significativas mudanças, não só na Europa como no mundo todo. De um lado, a União Soviética ela acabou reavendo alguns territórios que estavam sob domínio, né, de outros países, principalmente territórios que estavam situados entre a União Soviética e a Alemanha, né? E a partir de 1940, os países do leste europeu eles começam a integrarem a União Soviética propriamente. Então, pessoal, embora esse governo socialista, né, da época, ele tenha sido um governo autoritário, isso não muda o fato de que muitos benefícios foram
concedidos à população, né? Visto que na época o número de desemprego era altíssimo, então esse desemprego ele caiu significativamente, né? A questão do nível educacional também subiu de maneira considerável. Essas coisas foram melhorias sim, para as pessoas que estavam sob o regime socialista. Então sim, né, podemos dizer que de certa forma o padrão de vida dessas pessoas teve uma relativa melhoria. No entanto, pessoal, faltava para o sistema industrial socialista uma diversificação, né, uma variedade industrial. O que é isso? Uma variedade de setores da indústria que conseguissem suprir as necessidades da população. Porque com o surgimento da Guerra Fria, né, com o momento de Guerra Fria, os países socialistas, a União Soviética, elas tinham como principal foco as indústrias bélico-militar, né? O que é isso? Eram as indústrias focadas principalmente em armamentos, né? Visto que na Guerra Fria a grande demonstração de poder era na questão dos armamentos, tanques de guerra. A Guerra Fria também trouxe a guerra ao espaço, então aquele movimento, né, aqueles países que tentavam ir primeiro ao espaço se destacavam e tinham grande força mundialmente, né? Lembrando que União Soviética e Estados Unidos brigavam pelo posto de maior economia, de maior potência, superpotência, principalmente no que fala sobre armamentos, né? Armamentos militares. E isso porque o mundo vivia numa constante instabilidade. Não sabia quando poderia estourar uma nova guerra mundial. Então a União Soviética ela tinha duas situações no mesmo período. De um lado, ela não conseguia suprir as necessidades básicas da população, necessidades essas como produção de alimentos, de indústrias têxteis, de indústrias que produzissem eletrodomésticos para suprir essa necessidade, e de um outro lado, uma indústria armamentista, extremamente forte. Então era um momento muito contraditório. De um lado, mostrava superioridade em um quesito, e do outro, aquele básico de atender a população, mostrava uma grande fragilidade. E para piorar, a agricultura ela passou a apresentar baixos índices de produtividade, o que piorou ainda mais a situação da população da União Soviética. E isso fez com que o governo fosse obrigado a investir cada vez mais nesse setor da agricultura, visto que andava em plena defasagem e não conseguia atender essas necessidades. Então o governo ele foi obrigado a investir ainda mais naquele setor, né? E por outro lado, a União Soviética passa também a investir cada vez mais na indústria armamentista, na indústria de fabricação de tanques de guerra, de carros de guerra, de armas. Então eles queriam manter aquele poderio militar perante aos governos socialistas, né, aos outros países socialistas que integravam a União Soviética. Então não poderiam perder de jeito nenhum aquela força militar que eles sempre tiveram. A partir da segunda metade da década de 1980, alguns países socialistas começaram a se abrir politicamente e economicamente, né, para outros países do mundo, visando não quebrarem, propriamente dito. Então, essa debandada, digamos assim, dos países fugindo um pouco da União Soviética, fez com que esse sistema acabasse se fragmentando, até mesmo a própria União Soviética, ela acaba se fragmentando em 15 novos países. E essa divisão, né, esses novos 15 países acabam se abrindo para o mundo. E essa abertura também para os países capitalistas, né? Então eles começam a aceitar, começam a fazer alianças com países também do regime capitalista, o que enfraquece de vez a União Soviética e tem consolidado a sua fragmentação e queda. Isso acaba resultando na criação da CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, que foi criada a partir da união desses 15 países, exceto pelos países, né, exceto pela Estônia, Lituânia e Letônia, que não participaram desse grupo.
Mas em relação a essa comunidade dos países, dos estados independentes, nós não vamos falar hoje sobre eles, sobre esse grupo. Nós vamos falar apenas na próxima aula, que eu espero fazer lá no Google Meet. Então, pessoal, por hoje esse foi o nosso conteúdo, certo? Espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula. Então, tudo de bom e bons estudos.